Que alegria, que emoção chegarmos aí no terceiro dia, final da nossa conferência missionária, e tem sido um tempo abençoado de refletir naquilo que Deus tem para nós, na missão de Deus, no coração de Deus em missões. E temos estudado esse tema, além dos mares. E o meu convite para os irmãos que estiveram desde o início e para nós hoje aqui é embarcarmos junto com o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias lá no livro de Atos, e fizemos isso. E foi muito interessante aprender algumas lições importantes. Quando olhamos para a primeira viagem missionária de Paulo, lá no início da nossa conferência, nós fomos chamados para ir além. Nós vimos que aquela igreja, a igreja de Antioquia, ela estava atenta para ouvir o chamado do Espírito Santo. E com os ouvidos atentos para ouvir a Deus, eles foram enviados para ir além. E aprendemos que, atenta ao chamado que de Deus vem, a igreja é usada para vir além. Nós vimos que essa missão é uma missão que nascia do propósito de Deus. Era uma missão, sim, que ela era conduzida, acontecia no poder de Deus, e por isso então gerava toda a glória a Deus. Mas no segundo dia nós fomos chamados a avançar, porque na segunda viagem missionária de Paulo, apesar dele ter planos de inicialmente ir visitar as igrejas que ele já havia plantado na primeira viagem missionária, Deus tinha outros planos, e Deus ajusta, muda os ventos, e então muda a direção da viagem a ponto de Paulo ir mais longe, avançar com essa missão, mesmo diante de dificuldades, mesmo quando o mar então balançava um pouco mais, a missão avançava. E aprendemos aí que se em Deus está a nossa confiança, e só assim, a missão sempre avança. Fomos desafiados a levantar âncora, porque um barco ancorado nunca cumpre o seu propósito, e confiarmos que Deus dirige o leme da nossa viagem. Hoje, continuando então o nosso estudo nas viagens de Paulo, somos chamados para um próximo desafio, chamados para permanecer. E talvez a pergunta seja, mas como assim ir além e permanecer? Como é que essas duas coisas são possíveis juntas? E é isso mesmo. A missão, queridos, a missão que agrada, glorifica a Deus, ela não apenas se inicia bem, ela não apenas se desenvolve bem, mas ela permanece. Na nossa história, na nossa experiência lá em Moçambique, nós estamos há 15 anos lá, e lembramos de uma situação logo no início, né? Estávamos há pouco tempo no campo missionário e em contato com outros missionários que já estavam há mais tempo no campo missionário. Um dos lamentos desses missionários era exatamente sobre outros que iniciavam, mas não permaneciam. E muitas vezes eles indicavam como às vezes a falta da permanência trazia certos danos, prejudicava de certa forma a obra missionária por não permanecer. Deus nos chama então para permanecermos, e vamos aprender que a graça de Deus resplandece na missão que permanece. Nós temos usado algumas ilustrações relacionadas a essa viagem, a essa navegação, e conta-se então uma história de um jovem marinheiro na sua primeira travessia oceânica, que ele pergunta ao capitão, ele diz: capitão, como o senhor consegue fazer o navio chegar tão longe, mesmo quando o vento muda? E o capitão então, com calma, muita experiência, ele diz: filho,
eu não controlo o vento, mas eu aprendi a ajustar as velas. Na vida, na missão, é assim também. Nós não controlamos os ventos, as tempestades, mas podemos ajustar as nossas vidas, nossas velas, à direção do Espírito Santo, que quer nos levar para cumprir a sua missão. A missão de Deus no livro de Atos, ela tem ficado clara, e citamos algumas vezes o texto, as palavras de Jesus em Atos 1:8, quando ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós resumimos a missão de Deus para nós no primeiro capítulo de Atos dessa forma: no poder do Espírito Santo, é Ele quem nos capacita. A nossa tarefa é testemunhar do Cristo ressurreto. Essa é a nossa mensagem. Até aos confins da terra, é a abrangência até onde devemos ir. Por quanto tempo? Enquanto aguardamos a volta de Cristo, até que Ele venha. E é isso que vemos em Paulo durante a sua terceira viagem missionária. E convido então os irmãos a abrirem o livro de Atos. E a terceira viagem missionária nós encontramos aí no trecho a partir do capítulo 18, versículo 23, e vai até o capítulo 21. E ali temos aprendido algumas lições preciosas durante essa conferência, e somos chamados a mais uma vez embarcar com o apóstolo para aprendermos um pouco mais. É útil para nós percebermos qual tem sido esse trajeto, e é interessante vermos que, assim como a primeira, a segunda viagens missionárias, todas elas se iniciam da cidade de Antioquia. Antioquia era o porto seguro do apóstolo. Ele, em todas as suas viagens missionárias, então parte de Antioquia, e tanto na primeira quanto na segunda viagem, ele inicia em Antioquia e então retorna para essa igreja. Na terceira viagem missionária, então, Paulo parte para edificar, parte por terra inicialmente para edificar igrejas que haviam sido plantadas. Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia é a região chamada de Galácia. A carta aos Gálatas foi escrita para essas igrejas, né? Uma igreja que deveria circular nessa região. Ele segue então, passando por uma cidade importante nessa viagem, Éfeso. Então segue para Troade, vai até Corinto, na Grécia, e então a partir dali começa a retornar, passando, tendo mais um contato marcante com os irmãos de Éfeso em Mileto, nesse porto, para então seguir em direção a Jerusalém, mesmo sendo recomendado, desencorajado pelos irmãos, mas sentindo a direção clara do Senhor para ele. Essa é então a terceira viagem missionária de Paulo. Nós vemos um homem que não parou quando os ventos mudaram. Enquanto outros desanimavam, desistiam, Paulo ajustava as velas e seguia além dos mares, sustentado pela convicção do chamado de Cristo. Rapidamente queria que você, se tiver com a sua Bíblia aberta, quiser acompanhar, verificarmos algumas dos acontecimentos, dos destaques dessa viagem, essa terceira viagem missionária de Paulo, para então depois destacarmos algumas lições para nós. Primeiro então, primeira atitude nós vemos em Atos 18, 23, olha só o que diz: depois de passar algum tempo em Antioquia, portos, a base de Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Tem nos chamado a atenção, olhando para as viagens de Paulo, esse aspecto de que Paulo encoraja, fortalece os discípulos da fé. É bom lembrarmos, irmãos, de que a edificação dos crentes é parte essencial da missão também. Há sim o aspecto
de desbravar, de ir até o perdido, do evangelizar, do alcançar aquele que não foi alcançado. Isso fez parte, sim, da missão de Paulo, mas há um outro aspecto também, que é a edificação dos crentes. E nós vemos isso claro nas viagens de Paulo. Paulo se preocupava não apenas em ir para falar para quem nunca ouviu, mas também para edificar. Deus deseja não apenas alcançar os não alcançados, mas fortalecer as igrejas. Seguindo o caminho, Paulo então chega a Éfeso. E antes disso, alguém de destaque que aparece é alguém chamado Apolo. Apolo se mostra alguém como um homem culto, tinha grande conhecimento das Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. É interessante que nessa situação, dois personagens que já haviam sido apresentados na viagem anterior, Áquila e Priscila, eles chamam então Apolo e o instruem um pouco mais com precisão sobre o Evangelho. E é interessante percebermos isso, que mesmo no contexto missionário da missão, há espaço para crescimento, há espaço para instrução, para que em cooperação o ensino e a doutrina correta sejam sempre preservados. Depois disso, Paulo em Éfeso encontra 12 discípulos. E o texto fala então que esses discípulos, aí já estamos no início do capítulo 19, esses discípulos, eles não conheciam o Evangelho como um todo, também estavam acostumados ao batismo de João, e após ensiná-los e orar por eles, eles são cheios do Espírito e falam em línguas e profetizam, né? Alguns irmãos tentam olhar para esse texto como sendo um paradigma, um padrão do que tem que acontecer hoje nas nossas igrejas, mas fica claro aqui no livro de Atos que isso era uma situação especial, e Deus então confirmando a mensagem do Evangelho, chegando até as diferentes povos, nações, por meio da mensagem dos apóstolos, e então Deus confirmando com sinais a missão que estava sendo feita. Paulo passa então 3 anos de ministério em Éfeso, ele trabalha com profundidade ali, e como impacto desse trabalho consistente de Paulo, o texto diz que toda a região da Ásia foi impactada com a palavra do Senhor. O ensino consistente gera impacto duradouro. Durante o ministério de Paulo, nós vemos alguns acontecimentos milagrosos, extraordinários, como quando em algum momento Deus realiza milagres por meio de Paulo, até lenços, aventais usados por ele curam enfermos. E mais uma vez, pessoas às vezes podem querer pegar textos como esses para usar como argumento para aquele show da fé, para a manipulação de pessoas por meio de coisas extraordinárias, mas não é esse o objetivo. Assim como no ministério de Jesus, os sinais acompanhavam e confirmavam a mensagem que estava sendo pregada. E o objetivo claro aqui em Atos era esse: Deus confirmando a mensagem de Paulo, que era a mensagem de Jesus. Interessante que nesse contexto, aí em Atos 19, nesse trecho, aparecem então alguns judeus que pensavam: opa, esse negócio aí pareceu interessante, vou tentar também. E então, tentando usar ali como uma frase mágica o em nome de Jesus, porque viu que com Paulo dava certo, pensaram: olha, vamos expulsar demônios assim também, E o texto diz que quando tentam fazer isso, demônio que não dá para brincadeira, ele fala: olha, Jesus eu conheço bem, Paulo eu já ouvi falar, mas vocês, quem são? Então, acerta as contas com aqueles ali, para mostrar que realmente o poder não está em rituais, não está em métodos,
mas está na pessoa de Jesus e no relacionamento pessoal com Ele. Em Éfeso também, outro acontecimento é que há uma revolta dos ourives. O sucesso do Evangelho afeta o comércio de ídolos naquela cidade. Então, certo homem, Demétrio, um ourives, incita uma multidão contra Paulo. O problema é que, enquanto estava pregando ali, só falando de Jesus, está tudo bem, mas começou a mexer no bolso, né? Começou a influenciar os negócios deles. Eles já, não gostaram, e então eles incitam uma multidão contra Paulo. Mas a cidade então é acalmada pelas autoridades. Interessante percebermos que o Evangelho verdadeiro, ele desafia sistemas injustos, ele desafia a idolatria numa cultura. Depois disso, Paulo então vai para Macedônia e chega até a Grécia, provavelmente em Corinto. Macedônia, Paulo havia plantado mais algumas igrejas por ali, por exemplo, a igreja ali em Filipos, igreja em Tessalônica, Bereia, e então ele passa mais uma vez visitando os crentes, cuidando daqueles irmãos ali, e vai até Corinto. E Corinto ele tinha alguns planos de seguir viagem para outro caminho, mas por causa de certa perseguição, ele começa a retornar à sua viagem. Ele volta então a Troade. Em Troade temos outro episódio conhecido, né? Encontramos o texto sobre o jovem Eutico que adormece durante uma pregação de Paulo, cai da janela, provavelmente não era uma janela como essa, era uma janela mais alta e morre. Mas então Paulo ora por ele e Deus o ressuscita. Mais uma vez, o poder não estava em Paulo, mas era Deus sustentando e confirmando a palavra do apóstolo. Depois disso, uma situação muito bonita, muito emocionante, quando então há um discurso de despedida aos presbíteros de Éfeso. Paulo então retornando e já com o direcionamento de que ele deveria voltar para Jerusalém, ele deseja se despedir dos irmãos ali em Éfeso, e temendo que os irmãos o abraçassem de tal forma que o segurassem ali em Éfeso, ele até marca um outro lugar: olha, me encontrem lá em Mileto, era um porto ali perto, e vamos nos encontrar ali. Não vou nem entrar, sabe aquela visita que fazemos, né? E sabemos que se entrarmos na casa vai render, né? Então era mais ou menos assim. Paulo chama então os líderes, os presbíteros de Éfeso, então tem uma palavra ali com eles. Vamos olhar com mais calma para essas palavras mais à frente. Ele então, na viagem de retorno, chegando então já perto de Jerusalém, ele passa por Tiro, Ptolemaida, em Cesareia, e ali há algo interessante que acontece, que Paulo é advertido profeticamente de que enfrentará prisões em Jerusalém. Mas ele então declara: estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer por Jesus. Perseverança e entrega total à vontade de Deus. Paulo então, encerrando, chega a Jerusalém, dessa vez como o ponto final dessa viagem, e ele é recepcionado pela igreja. Um texto muito significativo. Eu tinha lido o versículo 17, mas o pastor Gilson nos chamou a atenção para todos os versículos aqui. Olha só, versículo 17 diz: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, estou no capítulo 21, a partir do versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles zelosos. E diz que eles então se alegraram, com Paulo. Queridos,
Isso nos lembra de lições que aprendemos também já nessa caminhada, de que o papel da igreja, uma igreja bem envolvida com missões, quando a igreja é envolvida e cumpre o seu papel, a vitória do missionário, a vitória na missão, do campo missionário, é a vitória da igreja, é a vitória celebrada por todos. Então, desde já, queridos, eu queria nos lembrar de que quão importante é o nosso papel como igreja. De maneira geral, as 5 tarefas missionárias que nós como igreja devemos estar engajados para cumprir. Qual é o nosso papel como igreja? Para participarmos da alegria, dos frutos da vida missionária. Primeiro, devemos conhecer as necessidades do mundo, buscar informação, convidar missionários, visitar campos missionários. É nossa responsabilidade como igreja, é o nosso privilégio. Orar pela salvação dos povos, estarmos engajados a interceder por despertamento de obreiros, portas abertas ao Evangelho, avivamento espiritual. Enviar missionários aos povos é o nosso papel. Identificar, selecionar, treinar, enviar, acompanhar os vocacionados, sustentar os obreiros enviados, oferecer apoio espiritual, financeiro, emocional, moral, e manter-se informado sobre os missionários, para garantir uma boa comunicação, acompanhamento, prestação de contas. É o nosso papel. E quando nos envolvemos e fazemos a nossa parte, as alegrias, os frutos do campo missionário são também a nossa alegria. Uau, que viagem! Grandes aventuras com o apóstolo Paulo. E diante de tantas aventuras, queridos, nós só podemos então parar por um minuto e aprender sobre a atitude desse missionário, que nos mostra que foi um missionário que permaneceu, e nos mostra então o que é permanecer em missões. Mas como ele permaneceu? Quais são então algumas marcas de uma missão que permanece? Quando então olhamos de maneira geral o ministério de Paulo, não só na terceira viagem missionária, mas no seu ministério como um todo, nós podemos destacar, e eu gostaria de destacar 3 marcas nesse apóstolo. Para isso eu convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no capítulo 20 de Atos. E no discurso de despedida, como falamos aqui, dos irmãos de Éfeso, nós podemos aprender então algumas marcas que fizeram o apóstolo permanecer e aprendermos de uma missão que permanece. Paulo foi lembrado pelos habitantes de Éfeso, da região, como alguém que realmente fez a diferença, permaneceu. Ele esteve por 3 anos ali, a mais longa permanência registrada por Lucas, numa só localidade. Lá Paulo pregou o evangelho aos judeus nas sinagogas, fez discípulos, os acompanhou profundamente. Além disso, Paulo foi responsável para que a palavra de Deus fosse espalhada por toda a província, como nós vimos. Isso está lá em Atos 19, 10. E uma confirmação do apreço demonstrado pelos crentes em Éfeso, no momento da sua partida, é como o texto está cheio de emoção, lágrimas. Provavelmente por esperar que os irmãos ali insistiriam, que ele ficasse mais com eles, se fosse novamente a Éfeso, tendo a convicção de que o Senhor o estava enviando para Jerusalém, depois para Roma, escolheu não chegar até a cidade, e então os convocou para Mileto, um porto ali perto. Então se reuniram, e no seu discurso de despedida, nós podemos aprender então algumas marcas de uma missão que permanece. E a primeira delas é a proclamação, uma comunicação coerente. Os versículos 17 a 21 do capítulo 20 diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi
todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem, desculpa, até aí primeiramente, nós vemos então que, não, vou continuar lendo, desculpa, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Desculpe a confusão, irmãos, mas seguimos, porque o primeiro aspecto é a proclamação, e nós vemos aqui a proclamação de Paulo em dois lados, né? Primeiro é a coerência de vida, que nós vemos aí nos versículos 18 e 19. Paulo fala: vocês sabem como vivi entre vocês. Antes de falar o que ele ensinou, Paulo fala como ele viveu. E o missionário que permanece, ele não apenas comunica o evangelho com palavras, mas com postura, com humildade, com serviço, com lágrimas. Paulo não era um orador que falava de cima para baixo, ele era um servo que andava ao lado do povo. E inclusive ele viveu entre eles, compartilhou dores, enfrentou oposição, e isso dava a ele a credibilidade na sua proclamação. O seu exemplo de vida lhe dava autoridade para desafiar outros, como ele faz mais à frente no texto. Então a coerência entre mensagem e conduta é o que transforma um mero discurso em testemunho. A mensagem é ouvida com mais força. Ela é ouvida com mais força quando o mensageiro é o modelo do que prega. E aqui, irmãos, eu tenho tido o privilégio, né, de ter um exemplo vivo disso. Talvez alguns irmãos conhecem a família Nogueira, como é chamado lá em Moçambique, pastor Carlos e Zeza, Totti e Zeza, né? E eles estão desde o início conosco lá em Moçambique, e nossos líderes ali. E algo aconteceu alguns anos atrás que me marcou. Eles completaram 40 anos de casados, já foi há alguns anos, mas como é comum lá, fizemos um culto de gratidão ao Senhor, chamamos alguns irmãos que têm feito parte da caminhada, têm sido influenciados pela vida deles, no nosso ministério. E então durante esse culto, como também é tradicional lá em Moçambique, as pessoas se levantavam então e davam testemunho sobre aquela pessoa, né? Algo que admiravam, algo que chamava atenção na vida deles. E se você conhece o pastor Carlos Nogueira, você provavelmente sabe que é alguém muito eloquente, é alguém que sabe falar muito bem, ensina muito bem, um ótimo professor, um ótimo pregador. Mas me chamou muita atenção de que naquele dia, de maneira geral, algo chamava mais a atenção das pessoas. Eles diziam: pastor Carlos, mamãe Zeza, como dizem lá, eles vivem o que pregam. Que privilégio conviver e ter esse exemplo vivo, porque realmente quando a mensagem é ouvida com mais força, quando o mensageiro é o modelo daquilo que prega. Então a coerência de vida é o primeiro aspecto da proclamação, mas ela não para por aí. O compromisso com o evangelho precisa se manter, é importante. Paulo sabia que um estilo de vida exemplar, uma atitude de servo, essas coisas eram coisas boas, mas irmãos, não eram suficientes. Aquela ideia de que pregue a todo momento, se necessário use palavras, talvez já ouviu isso. Queridos, parece que o modelo bíblico não é bem isso. É pregue com a sua vida, mas precisa usar palavras, precisa dizer, o evangelho precisa ser exposto, proclamado. Exemplos de bondade e serviço podemos encontrar mesmo entre os incrédulos. Porém, a única coisa que pode trazer verdadeira transformação na vida de uma pessoa é a palavra de Deus, o evangelho. Por isso Paulo pregava a palavra de Deus,
fazia de diferentes formas, publicamente, de casa em casa. O conteúdo dele era claro e conciso: converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria ter uma consciência limpa, clara, de ter pregado tudo aquilo que fosse proveitoso, toda a vontade de Deus. E vemos então que o missionário fiel, ele não mede o que fala pelo que as pessoas querem ouvir, mas pelo que elas precisam ouvir para crescer em Cristo. A proclamação de Paulo não era apenas audível, mas ela era visível. E comunicava com coerência e com compromisso com o Evangelho. Primeiro aspecto, então, é a proclamação. Mas quando olhamos para a continuação do texto, vemos uma segunda marca. E a segunda marca é a perseguição. Sim. E Paulo tinha uma disposição confiante, que nós vemos aí nos versículos 22 e 23. Paulo diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo demonstrava uma disposição confiante para enfrentar qualquer situação. Essa confiança de Paulo, primeiro, era demonstrada na submissão ao Espírito. E agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. E é importante sabermos, queridos, que isso não era uma teimosia do apóstolo Paulo. Todo mundo falando: Paulo, não vai, mas eu vou. Não, vou provar alguma coisa para alguém. Não, era uma clara direção do Espírito Santo. O Espírito impelia. Essa palavra compelido pelo Espírito traz a ideia de alguém preso por dentro à vontade de Deus. Paulo não sabe o que espera, mas sabe quem o envia. Sua confiança não está no resultado, mas na direção divina. A verdadeira coragem missionária não é a ausência de medo, mas é a presença do Espírito em meio à incerteza. E quem é guiado então pelo Espírito, ele não teme o que vem, porque confia em quem o conduz. Uma confiança demonstrada na submissão ao Espírito, mas é uma confiança também testada nas adversidades. O versículo 23 diz: o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo sabia o que o aguardava: prisões, aflições, mas isso não o parou. O aviso do Espírito não foi para impedi-lo, mas para prepará-lo. Um chamado à firmeza. O Espírito não prometeu facilidades, mas a presença dele em meio às lutas. Nós vemos que o missionário que permanece, ele não interpreta a perseguição necessariamente como um sinal de abandono de Deus, mas como um sinal, muitas vezes, de fidelidade, de alinhamento com o caminho de Cristo. E quando os ventos contrários vêm, os ventos contrários não destroem os barcos, que têm velas firmes na vontade de Deus. Isso nos faz pensar numa realidade muito presente hoje em missões, queridos, que precisa ser mais falada, mais lembrada por nós. A realidade da igreja perseguida. A missão Portas Abertas a cada ano lança uma lista atualizada dos países onde há mais perseguição no mundo. Países onde você, por ser cristão, vai enfrentar oposição. E há informações como o número de cristãos presos em todo o mundo, ataques a casas e negócios de cristãos crescendo nos últimos anos, e essas coisas deveriam mexer conosco. Por exemplo, queridos, eu gostaria que 13 pessoas ficassem de pé, por favor, 13 voluntários. Vou contar aqui: 2, 3 e 1,
2, 3, 4, qualquer um. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom, chega. 14. Pode levantar também, né? Não tem problema. Essas pesquisas mostram que a cada ano, cada dia, na Nigéria, cerca de 13 cristãos são mortos, em média, por causa do nome de Jesus. Pode sentar, nós não vamos executar ninguém hoje. Mas é uma realidade triste. É uma realidade de que mais de 380 milhões de cristãos enfrentam perseguição, discriminação por causa da sua fé em Jesus. Isso deveria mexer conosco, queridos. 1 em cada 7 cristãos no mundo é perseguido. Perseguição é uma realidade da missão. Deveríamos estar envolvidos com isso, sentirmos, orarmos por esses irmãos que estão passando por dificuldades, como Paulo tinha disposição de passar. Então, se a primeira marca era a proclamação, a segunda marca era a perseguição, há uma terceira marca, então, que fazia com que o ministério de Paulo permanecesse, a missão permanecesse. E ela é a perseverança, uma determinação constante. Isso nós vemos no versículo 24, quando Paulo diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Chamados à perseverança que nasce da renúncia. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. É uma entrega radical. Paulo havia percebido que a missão vale mais do que o bem-estar, do que o conforto. A palavra preciosa, Paulo está dizendo nada mais do que nada é mais valioso do que cumprir o chamado de Cristo. E nós costumamos comentar, e é algo real, algumas pessoas olham para nós, missionários na África, falam: nossa, coitadinhos, lá na África. Irmãos, não há maior alegria, não há maior privilégio do que você estar onde Deus deseja que você esteja, cumprindo a missão que Deus tem para você. E isso é onde for. Então, é uma alegria, um privilégio, porque não há nada mais valioso do que cumprir o chamado de Cristo. Renúncia. Essa perseverança também, ela se move por propósito. Paulo continua dizendo: contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo enxerga a sua vida como uma corrida a ser completada, não um passeio, mas uma maratona. E esse ano eu tenho tido o privilégio de aprender um pouco mais sobre os desafios da corrida, né? E de que isso não é um passeio, não é para os fracos, não é isso? Mas exige dedicação. E a vida cristã, a missão é assim também. A missão tem um ponto de partida, um ponto de chegada, e o meio do caminho, com as tempestades, fazem parte do processo. Paulo fala, interessante, que ele fala sobre, não fala sobre o ministério que eu escolhi, ele fala, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele tem a consciência de que o chamado é um presente, não é um projeto pessoal. Ele sabe que foi enviado, e sabe também que não pode parar. A determinação, então, constante vem quando a motivação é correta. A missão não é impulsionada por resultados, mas pelo relacionamento com o Senhor da missão.
chamado que vem de Deus, sustenta o coração quando tudo mais acaba, desaba. E essa perseverança, além de nascer na renúncia, se mover por propósito, ela proclama até o fim. Final do versículo 24, Paulo diz: para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra testemunhar, que depois de onde vem a nossa palavra mártir, né? Alguém que entrega a sua vida, em Atos tem realmente esse significado de alguém que testemunha, leva uma mensagem, mas até as últimas consequências, a ponto de entregar a sua vida com convicção. E a perseverança de Paulo, ela não é silenciosa, ela é proclamadora. Mesmo ferido, ele fala. Mesmo preso, ele escreve. Mesmo cansado, ele continua. Ele não é movido pelo reconhecimento, mas pela graça que um dia experimentou. A graça que o alcançou em Damasco é a mesma que agora o impulsiona até Roma. Por isso, o missionário que permanece, ele nunca desiste de anunciar aquilo que transformou a sua própria vida. A graça que um dia te alcançou é a mesma que te faz continuar. Somos chamados a permanecer, queridos. E diante disso, nós temos sim uma responsabilidade pessoal. Se temos uma responsabilidade como igreja, o que é verdadeiro, e como corpo precisamos agir, você pessoalmente nessa manhã é chamado também para agir, a assumir a sua responsabilidade. E poderíamos destacar nossa responsabilidade pessoal com missões, primeiramente em informar-se sobre oportunidades e necessidades. Tem aí as agências missionárias e o contato que temos com diversos missionários. Irmãos, não estamos fazendo favor para ninguém. É responsabilidade nossa, é responsabilidade sua, é seu privilégio se envolver. Submeter-se à vontade de Deus, orar: Deus, o que o Senhor quer para mim com tudo isso? Reconhecer os dons e capacidades pessoais. Senhor, o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos que o Senhor quer usar para a sua missão? Orar por sua participação, orar seriamente, orar constantemente. E quem sabe conversar com líderes, com pastor, assumir compromissos práticos. Quem sabe Deus quer que você se comprometa com uma família missionária, com o seu sustento, com um projeto missionário. Quem sabe alguns aqui Deus quer que se disponham e Deus está chamando para ir. Vale a pena. Vale a pena ouvirmos o sopro do Espírito que nos leva para mais longe. Paulo, então, na sua jornada, ele termina podendo dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele havia aprendido o segredo de permanecer, que é apoiar-se na graça de Deus para cumprir fielmente a sua missão. Queridos, o Espírito Santo ainda sopra hoje sobre a sua igreja. Ele quer nos impulsionar a irmos além dos mares para cumprirmos sua missão. Como as velas então que se abrem para o vento, abramos o coração ao Espírito. Enquanto ele sopra, a missão continua, além dos mares. Lembremos então que a graça de Deus resplandece na missão que permanece. Feche seus olhos, vamos orar.